Pois bem, então a gente vai falar alguma coisa sobre um tema, eu não sei se é do interesse de você, mas pode ser que desperte interesse, né? Que é a importância do Antigo Testamento para compreender o Novo Testamento, né? Falando da Bíblia. Tá bom, então, assim, nós poderíamos falar muitas coisas em relação a esse tema, mas eu vou começar, né, pelo menos dando algum norte a essa nossa apresentação, e seria interessante se alguém quiser fazer perguntas também, né, para a gente não ficar só, talvez assim, colocando coisas que não são muito, acho que tudo é importante, né, mas que não esteja assim dentro das expectativas nossas, né, porque eu acredito que, como esse grupo é um grupo muito específico, então não está discutindo coisa de nuvem, né, mas está tentando ver algo do ponto de vista mais concreto, sem um reducionismo, né, de coisas práticas simplesmente imediatas, mas também tentando buscar fundamentos, né, para ter um pouco mais de consistência, tanto na vivência da fé como também na argumentação, né? Bom, então, como eu disse, seria alguma coisa que nos ajudasse a perceber qual é a relação que existe entre o Antigo e o Novo Testamento. Na verdade, quando nós dizemos Novo e Antigo Testamento, nós estamos falando da Bíblia, e a Bíblia seriam as Escrituras sagradas do cristianismo, quando se toma o conjunto, né, o Antigo e o Novo Testamento. E quando se tem só o Antigo Testamento, então seriam as Escrituras Sagradas do judaísmo. Então, a diferença é coisa muito conhecida, né? Acho que não preciso explicar, mas o Antigo Testamento são Escrituras Sagradas do judaísmo, o Novo Testamento é o específico do cristianismo, porém o cristianismo tem raízes também nessa tradição, portanto, o Antigo Testamento faz parte das Sagradas Escrituras do cristianismo. Mas não faz parte só porque são escrituras que vieram antes, e aí a gente é interessante, né? Vamos considerar, mas é porque sem o conhecimento deste bloco, a gente não consegue ter profundidade de compreensão deste. É só um esclarecimento que é óbvio, né? Então, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Eu diria uma coisinha sobre a nomenclatura, né? Então, por exemplo, um judeu jamais chamará esta parte de Antigo Testamento. Jamais. Né? Por quê? Porque se ele chama antigo, ele pode supor que haja um novo. Né? Se é antigo, há um novo. E, naturalmente, o Novo Testamento não é aceito pelos judeus, não é a Escritura Sagrada dos judeus, né? Então, ele nunca irão chamar de Antigo Testamento. Curiosamente, quem chamou pela primeira vez as Escrituras Sagradas dos judeus de Antigo Testamento foi um judeu. Assim, curiosamente, né? Isso está registrado no Novo Testamento, naturalmente, né? Então, um judeu que naturalmente se converteu ao cristianismo, então foi o primeiro que se referiu às Escrituras Sagradas do judaísmo, chamando-as de Antigo Testamento. Não sei se interessa saber onde está, né? Mas eu vou dizendo, né? Acho que vocês já desconfiam de quem seria esse judeu, né? Paulo, né? Apóstolo Paulo, é ele que vai chamar. Está aí na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3º, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3º, pode ser a partir do versículo 12, mas está exatamente no versículo 14.
Aí eu leio, né? Então diz assim: fortalecidos por tal esperança, temos plena confiança. Não fazemos como Moisés. Então, Moisés, personagem do Antigo Testamento, que depois virou um símbolo, até para a terminologia, para falar da primeira parte do Antigo Testamento. Então, quando a gente diz Moisés, não diz necessariamente ou exclusivamente uma pessoa, o homem Moisés. Mas quando a gente diz Moisés, sobretudo os judeus, quando eles dizem Moisés, eles estão falando da lei. E a lei é o conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, dizer Moisés é dizer a lei. Não é? Tá bem. Então, o que é que diz Paulo aqui na carta aos Coríntios? Não fazemos como Moisés, que colocava um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não percebessem o fim do que era transitório. Mas os seus espíritos se tornaram obscurecidos. Sim, até hoje, quando leio o Antigo Testamento, este mesmo véu permanece. Então, quem usou pela primeira vez essa maneira de falar Antigo Testamento foi um judeu convertido ao cristianismo. Então foi Paulo. Então, primeira vez, a gente disse que os judeus não chamam Antigo Testamento, mas quem, né, entre aspas, inventou esse jeito de falar foi Paulo. Então, Antigo Testamento. Como é que os judeus chamam o que nós chamamos de Antigo Testamento? Eles dividem em 3 partes. Chama-se Escrituras Sagradas, e aí eles dividem em 3 partes. E a primeira parte, né, que seria o centro de tudo, né, na hierarquia, a coisa mais importante, eles chamam de Torá. Torá, que a gente traduz por lei, mas não é só lei, lei no sentido jurídico, né, de normas e tudo isso, porque a Torá reúne os 5 primeiros livros da Bíblia, os 5 livros que na terminologia cristã, porque na terminologia hebraica se chama Torá, mas na terminologia cristã se chama Pentateuco. Pentateuco. Por que Pentateuco? Porque Penta é o número 5, né, em grego. Então Penta, 5. E aí Pentateuco se diz um conjunto dos 5 livros que eles chamam de Torá. Mas existe também uma outra parte das Sagradas Escrituras dos judeus, onde esse bloco, né, grande maioria desse bloco, nós encontramos os livros dos profetas. Então, profeta em hebraico se diz Nabi. Profetas, o plural, se diz Nebiim. Então eles chamam Nebiim a segunda parte, e nós chamamos profetas. A terceira parte das escrituras hebraicas, aí junto o resto que falta, né? Então a gente tem os 5 primeiros livros, né? Gênesis, Êxodo, né? Depois nós temos os profetas, e aquilo que, entre aspas, sobrou, são chamados de escritos. E escrever em hebraico é katá. Então escritos é ketubim. Já perceberam que esse im é plural, né? Im. Então ketubim, nebim são escritos. Bom, então isso aqui seria as escrituras sagradas do Antigo Testamento, ou seja, dos judeus. Né? Para o Novo Testamento, nós vamos ter os Evangelhos, os Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo e assim por diante, como a gente, né, já ouviu falar, não vou destrinchar. Tá? Então, mas não vamos perder o objetivo, né? Eu estou fazendo aqui uma apresentação da Bíblia. Eu estou
tentando dizer que há uma relação entre o Antigo Testamento e há uma importância entre o Antigo Testamento ou do Antigo Testamento para compreender o Novo Testamento, já que nós somos cristãos e isso aqui nos interessa discutir, né? Então isso aqui é do nosso interesse, e para que a gente tenha um conhecimento mais profundo, então tem que buscar as raízes, e as raízes são o Antigo Testamento. Pois bem, então nada melhor do que ver situações práticas, concretas, que confirmam que sem o conhecimento do Antigo Testamento nós não vamos ter uma visão mais profunda do Novo Testamento, né? Então, mas isso é uma certa lógica que se aplica também em muitas outras situações, não é? Então, por exemplo, você pode escrever bem, falar bem, mas se você tiver um conhecimento mais profundo da língua. Por exemplo, se você diz assim, essa palavra filosofia significa o quê? O que é filosofia? Claro que a gente pode dizer um monte de coisa, né? De um sistema, né? De reflexão, de ideia, toda essa história, né? Mas se você conhecer o significado da palavra, então você tem mais autoridade para desenvolver o seu discurso, não é? Então você diz, não, filosofia é quando a gente pensa profunda, né? Vai ver as causas, não sei o que. Tá bom, é isso. Mas quando eu pergunto, a palavra filosofia significa o quê? Aí eu preciso ir para a base, a raiz. Então, eu vou para outra língua, a língua grega. Então, na língua grega, eu sei que philos, que é a primeira parte, é amigo. E sofia é sabedoria. Eu estou preso de escrever, mas eu estou falando isso. Então, sofia é sabedoria. Porque para além da minha letra, não é bonito, né? Então é um pouco da preguiça. Então, philos, amigo. Sofia, sabedoria. Então, o que é filosofia? Literalmente, filosofia é aquele que ama a sabedoria, ou seja, que busca a sabedoria. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque com esta base etimológica, você pode ter uma postura crítica diante de certas coisas que são chamadas filosofia, mas que na verdade, pelo conteúdo e pela aplicação disso que alguns chamam de filosofia, você diz, isso não tem nada a ver com amor à sabedoria. Isso tem a escravidão, a ignorância, e assim por diante, como as filosofias que a gente tem por aí, né? Então, mas se você sabe da raiz, da base, então você vai ver que nem tudo aquilo que isso é filosofia de não sei o quê. Não, isso pode ser uma tremenda ignorância, né? Não tem nada a ver com sabedoria. Pois bem, então, por que é importante a gente conhecer um pouco do Antigo Testamento? Vamos começar pelo primeiro livro do Novo Testamento, né? A gente sempre vai fazer assim um paralelo, Antigo Testamento e Novo Testamento. Então, o primeiro livro, vou chamar aqui, o primeiro livro do Novo Testamento é um Evangelho. Eu estou assim, falando quase como alfabetização, mas não estou desconsiderando o conhecimento de vocês, não. Mas no limite, não. Então, o Evangelho. Qual é o Evangelho? João. Agora me deu uma força para eu alfabetizar. Mateus, né? Faz parte, assim. Faz parte.
Não, agora eu estou mais. Agora de fato é a alfabetização, né? Não. Cabe mais água aí para trazer o show. Tá bem. Então, agora eu estou mais motivado. Pois bem, então é Mateus, né? Então, já que a gente falou o primeiro, para fazer tudo, né? O segundo é Marcos, o terceiro é Lucas, e para não desconsiderar a contribuição dele, o quarto é João. Então, pode ser que estivesse vendo uma perspectiva judaica, que é de trás para frente. Então, o primeiro, de fato, era O João. hebraico, né? É, o hebraico. Você estava lendo em hebraico, né? E é, você tem alucinações também? Cheguei no nome. Eu vou chamar minha irmã agora. Aí você já não resolve. Então vamos lá. Mateus, Marcos, Lucas e João, mas o primeiro é Mateus. O primeiro é Marcos. Tá bom. Então, vamos ver como é que Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, começa. Você pode ver aí na sua Bíblia. Não trouxe só para imposto, não, né? O novo, né? Mateus capítulo 1, versículo 1, o que é que diz aí? Não, da foice, o foice e o machado estão postos. É bom botar longe essa foice, senão eu passo da sua cabeça. Não é, o machado está posto. E é. É não, é? Se você tem outra Bíblia, né? É do apóstolo Valdemiro. Estou seguindo o meu nome, brincadeira. Isso. Então, diga aí, como é o primeiro versículo? Ascendência de Jesus. Esse é título, né? Sem os títulos, só o texto. Livro da origem de Jesus Cristo e Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Diz assim, pastor. Então vamos lá. Então, Mateus, capítulo 1, versículo 1, começa assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Foi isso? Foi. Tá bom. Então vejam lá. Começa, livro da genealogia. Quem me lembra? Gênesis. Então eu já vou para o primeiro livro da Bíblia do Antigo Testamento. Não é assim? Então, Gênesis, capítulo 1, versículo 1, quando começa, então você já tem assim, como se Mateus estivesse dizendo: se você não conhece o Antigo Testamento, dê uma paradinha e vá lá. Não? Porque se ele já usou essa palavra, Gênesis, então já está querendo fazer uma ligação. E se é uma ligação, então essa ligação tem que chamar a atenção nossa, né? Agora, vejam lá. Livro da genealogia. Como é que tem aí? Gênesis capítulo 1, versículo 1. É bem fácil de achar, né? Você está alucinando. No princípio, Deus criou o céu e a terra. É diferente, né? Tá, então no princípio Deus criou o céu e a terra. Então isso é o que? A narração da criação. Não é assim? Da criação. Qual foi a primeira criatura que Deus criou? Não pode olhar. Não está aqui não. É só continuar. E Deus disse: Vaga as trevas que cobriam o abismo, e um sopro de Deus agitava a superfície das águas. E Deus disse: haja luz. Então qual foi a primeira criatura? A luz, né? Então haja luz.
luz. Então a primeira criação, a primeira criatura, a luz. O que foi dito aqui? Livro da genealogia de Jesus Cristo. Então o personagem que aparece, o primeiro personagem que aparece é Jesus. Não é assim? Tem alguma relação Jesus com luz? Derrubar. Qual é? Jesus mesmo disse: eu sou a luz do mundo. Tem uma relação? Tá bem. Aí, genealogia, a gente já viu que é a origem. A origem. Na origem de tudo está a luz. Se é Jesus, então ele também vai falar que é luz. Tá bem. Mas aí foi dito que ele é filho de Davi, que ele é filho de Abraão. Né? Então, se diz que Jesus é filho de Davi, se é filho de Abraão, em que sentido? Olha, Davi viveu 1000 anos antes de Cristo. Ele pode ser pai, no sentido que a gente entende, de ter gerado. Não, né? Porque Jesus não foi gerado por homem. Abraão é de mais ou menos 1800. Menos ainda. Então, em que sentido ele é filho de Davi, ele é filho de Abraão? Então, nós estamos falando de uma descendência que parte de Abraão, que aí a perspectiva é de trás para frente, de Abraão, Davi, porque Davi está mais próximo, né? Isso aqui está mais distante. Então, Abraão e Davi são ditos pais de Jesus, mas no sentido de uma longa tradição. Aí, como é que eu posso compreender que Jesus é filho de Davi, se eu não sei quem é Davi? E quem é que vai me falar sobre Davi? Onde é que eu vou encontrar coisas sobre Davi? Livro da sabedoria. Não foi ele que escreveu. Não salvo, foi Salomão. Mas a resposta é tão simples no Antigo Testamento. Lá mesmo. Não? Onde é que eu vou conhecer coisas de Abraão? A resposta é a mesma. No Antigo Testamento. É assim? Então, no Antigo Testamento, eu posso extrair algumas informações, muitas, né? Mas eu não vou poder dizer todas, mas pelo menos pegar, assim, até o pé da letra. Quem é o filho de Davi? Digo, não disse aqui antes. Quem é o filho de Davi? Jesus de Nazaré. Não, Salomão. Salomão. Então, Salomão é o filho de Davi. Qual era a característica de Salomão? Sabedoria. Ele dizia que era o sábio, né? O sábio. Ele tinha muita sabedoria. Quem é o filho de Abraão? Isaac, né? Então, Isaac. Qual era a característica de Isaac? Sacrifício. Né? Foi dito, né? Ofereça um filho. Dizia que era o filho único, que era o filho amado. Por isso que tem que conhecer, né? E o bastardo? Hã? E o bastardo de Abraão? Ismael, sim, mas aí. Não é aquela linhagem. Porque tem alguns ramos que falam, né, que a visão do cristianismo do Islã provém daí. Sim. Ismael deriva o Islã, Isaac deriva o cristandade. Mas isso é real ou é aqui uma filosófica assim? Não, é porque tem umas origens de povos ali, né? Mas a questão é, quando se diz aqui na genealogia que é filho de Davi, que é filho de Abraão, a gente precisa entender dentro da história por que se usou essa expressão. Por quê? Porque Davi tem um filho que é sábio e Salomão tem um filho que é amado. Quando Deus pede, capítulo 22 de Gênesis: Abraão, toma o teu filho, aquele que amas. Jesus é dito o filho amado do Pai. Então tem muita coisa ali que vai dar. Pois bem, então, vejam, na primeira afirmação, no primeiro versículo
de Mateus, já está dito. Se não conhece o Antigo Testamento, não pode ir um pouco mais para frente, porque ali vão ficar faltando alguns aprofundamentos. Vamos ver aqui Marcos. Marcos capítulo 1, versículo 1. O que é que diz? Marcos capítulo 1, versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Pronto, tá bem. Princípio, olha lá, o princípio do Evangelho. O que é que está escrito lá em Gênesis? No princípio. No princípio. Está vendo como até Marcos está dizendo, se não vai para o Antigo Testamento, não vai entender o que eu vou dizer. João, o que é que João diz? No primeiro capítulo, versículo 1. Aí já pode dizer que ele sabe de qual, porque ele começou com isso. Não é? Eu entendi, porque eu me lembro do Machado. Não, a segunda coisa. Você diz. Segunda coisa? Não sei não. No princípio. No princípio era o verbo estava com Deus. Isso, então no princípio. Tudo faz uma referência ao princípio. Se a gente não conhece o princípio, como era o princípio, como é que vai saber o que vai ser dito aqui? Agora, uma coisa interessante, né, que a gente tem que considerar, sobretudo essa questão do Antigo Testamento, é quando se diz, vamos voltar ali para Mateus, capítulo 1, versículo 17, que ali já tem uma espécie de chave de interpretação, de leitura. Então, capítulo 1, versículo 17, o que é que diz aí? Portanto, o total das gerações é de Abraão até Davi, 14 gerações, de Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações, e do exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Pronto, então nós temos aí 3 gerações de 14, não foi isso? Foi. Aí, se a gente vai colocar aqui, primeiro Abraão até o exílio, Davi. ou melhor, De Abraão até Davi. até Davi, De Davi até o exílio. Davi até o exílio, e do exílio até Jesus Cristo, não é? Isso. Pois é, então 14, 14, 14. Por que ficou? Gerou, a gente já pulou tudo isso, porque cada nome daquele precisa saber do Antigo Testamento, senão a gente não vai, né? Então veja lá, se a gente coloca aqui mais ou menos 1850 Abraão, nós colocamos aqui 1000 mais ou menos Davi, nós colocamos aqui 587 o exílio, e aqui o ano 0, né, Jesus Cristo, né? Então nós temos todo o Antigo Testamento resumido nessa introdução do Novo Testamento. Então, se eu não conheço isso aqui, então fica difícil entender quando Mateus diz que de Abraão a Davi, de Davi ao exílio, do exílio a Jesus Cristo. É uma história. Aí a pergunta é, por que 14 gerações? 14 gerações é um número simbólico. Tá? Ele não está preocupado em saber se foram 14 exatamente, mas é um número simbólico. Por quê? Porque ele estabeleceu um paralelo entre Davi e Jesus. Não é um paralelo? Porque se ele colocou aqui de tal a tal, de tal a tal, então tem um paralelo. Como Abraão é considerado o início de tudo, é como se a gente estivesse aqui no ponto 0. Davi é o auge do rei Davi, imagina, rei Davi. Mas depois começou a decadência, até o exílio da Babilônia.
Então isso é como se tivesse voltado para o zero. Mas a partir dali começou uma subida do ponto mais alto, que foi a encarnação de Jesus Cristo. Não é assim? Então, ele colocou em paralelo esses dois pontos altos, como esses dois pontos baixos, né? Então, Davi e Jesus. Por isso que no Evangelho, muitas vezes Jesus vai ser chamado filho de Davi. Filho de Davi, tende piedade de mim, e assim por diante, né? Tá bom. Agora, por que ele usou essa gematria, né? Às vezes se fala assim, essa maneira de utilizar o símbolo de número, o símbolo aritmético, né? Por quê? 14, 14. Claro, isso teria que saber um pouco de hebraico, mas acho que a gente já ouviu falar de algumas letras, né? Algumas letras que tem no hebraico. Por exemplo, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas tem mais, né? Para nós, basta isso aqui. Então, cada letra tem um número. Então, isso, Aleph, né, que deu o nosso A. Aleph, Alfa, A. Beta deu Beta, B. Né? Claro, daqui para frente que coincide, mas tem esse G, né, como o nosso G, D, como o nosso D, R, como é um H, e V, como o nosso V. Então, vamos lá. Essa é a ordem, né? Essa é a ordem mesmo do alfabeto. Então, Aleph vale 1, Bet vale 2, Gimel vale 3, Dalet vale 4, Re vale 5 e Vav vale 6. Né? E vai até. Pois bem, então, qual é o personagem importante aqui? Davi. E como é que se escreve Davi em hebraico, né? Então, em hebraico só se escreve consoante, né? As vogais têm outro sistema. Então, vamos dizer David. Por isso que em algumas línguas Davi deu David, deu David, né? Então, por quê? Porque Davi, David, em hebraico, se escreve, se a gente fosse fazer uma transliteração, se escreve DVD. Isso é Davi. DVD. Né? Então vamos lá. Se isso aqui é como se fosse um A, isso aqui como se fosse um B, isso aqui como se fosse um G, isso aqui como se fosse um D, isso aqui como um H, isso aqui como um V. Então quais são as letras que nos interessam? D e V. Se são duas letras D, então quanto é que vale D? 12. D6. D vale 4. Não é não? D. Então 4, D, 4. Quanto é que vale V? V vale 6. Então 4 com 6, 10. 10 com 4, 14. Então, número 14 é uma forma simbólica de dizer Davi, porque o personagem de destaque é Davi. O personagem de destaque no Antigo Testamento em si seria Davi. Para o Evangelho de Mateus. Mas tem outros personagens, Moisés, assim por diante. Mas o que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que é o nosso tema. Se a gente não conhece alguma coisa do Antigo Testamento, também no Novo Testamento não vai entender muita coisa. Então imagine nessa página, nesse primeiro capítulo, quando vocês encontram genealogia, e que tem até padres que dão agonia, porque gerou, e o cara gerou. Aqui depois quando termina, diz, não sei nada desse negócio, gerou. Mas dá para dizer um monte de coisa, né? Já viu isso aqui? Então isso aqui já foi. Tem alguma pergunta em relação a isso? Esse jogo de palavras
datas continuam se repetindo, né? Até o Apocalipse, né? No caso, 666 seria Nero para alguns. 666 da besta, né? Significa, quer dizer, é o número de um homem, né? Tá bom. Então vamos lá. Se vai para o caráter simbólico dos números, o número 7 na Bíblia significa o quê? Que não falta nada, não é? A totalidade. 7. Porque ali você... São várias maneiras de entender o 7, né? Mas uma delas é pegando os 4 elementos fundamentais, né? Água, fogo, ar, essas coisas aí, terra, e os 3 da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Você junta tudo, não falta nada. Então você tem o número 7. Então 7 é o número da totalidade, que poderia ser uma espécie de uma perfeição. Então, quando você na Bíblia quer dizer que uma coisa não é perfeita, então você tira 1 do que é perfeito. Aí quanto é que fica? 6. Agora, se você pega 6, que já indica uma imperfeição, e ainda coloca 3 vezes, quase vira um imperfeitíssimo, né? Ou seja, um superlativo. 666. Então, o que é o imperfeitíssimo? É o ser humano que quer ser Deus. Então, todas as tentativas do ser humano, isso seja individualmente, seja no sistema político, o que for, então se aplica a questão da besta fera. No Império Romano se aplica o imperador. Hoje pode se aplicar também a quem quer fazer isso, né? Mas não dá para cair numa espécie de fundamentalismo de o número 6 vale tanto, porque aí vai dar até o nome de vovó. Coitada, ela já morreu. Não, entendeu? E tem manobra, né? Porque se você estabelece uma coisa, você faz chega onde quiser, né? Entendeu? Então, mas aí tem que entender que se o número 7 é a perfeição e o jeito de dizer imperfeito é tirar 1, então 666 é o superlativo do imperfeito. Por isso que diz santo, santo, santo. Porque no hebraico não tem superlativo, então a forma de indicar essa superioridade, então é repetir 3 vezes. Então, santo, 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 para nós seria santíssimo, precisaria dizer 3 vezes. Entendeu? Bom, vou dar um outro exemplo. Às vezes também as pessoas têm dificuldade de entender. Vou pegar um da próxima, da Semana Santa. Pronto, em Mateus, no capítulo 27, no versículo 46, diz assim, isso é o contexto da crucifixão, né? Jesus está lá pregado na cruz, né? Para morrer, e aí diz lá pela hora 9, mas, por exemplo, quando você escuta hora 9, não é o jeito que a gente fala, né? Hora 9. Aí você diz, hora 9 é o quê? Aí você tem que conhecer um pouquinho da cultura. Então, como é que se dividiu o tempo? Então, se dividiu o tempo a partir das 6 horas da manhã. Então, 6 horas da manhã é a hora primeira,
Então você soma, que hora dá? Meio-dia. 3 da tarde? Isso mesmo. Pois bem, então vamos lá. Então lá pela hora nona, Jesus deu um grande grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que é em aramaico, né? Mas aí se traduziu porque a gente não sabe aramaico. Então, isto é: meu Deus, por que me abandonaste? Então essa palavra de Jesus, naquele momento, naquela situação, ela é um tanto chocante. Como é que Jesus diz: meu Deus, por que me abandonaste? Ou seja, o Pai abandonou Jesus. E aí vai, né? Tem gente que até fica: meu Deus, que coisa será? Até Jesus se sentiu abandonado, tá bem? Pois bem, aí se você conhece o Antigo Testamento, boa noite. Se você conhece o Antigo Testamento, então você vai para um salmo, que é o Salmo 22. Aí no Salmo 22, o Antigo Testamento, diz assim: meu Deus, por que me abandonaste? E aí continua, não é só isso, não só tem essa palavra, isso é uma pergunta. Geralmente, quando a gente encontra perguntas na Bíblia, tem uma finalidade: introduzir um tema, fazer pensar, refletir. Todos estão dizendo que Deus tem abandonado Jesus. Aí Jesus faz essa pergunta que é um salmo: meu Deus, por que me abandonaste? Mas quem conhece o salmo tem que ler tudo, né? Porque senão não vai entender o porquê dessa palavra de Jesus. Mas aqui eu vou dizer somente uma coisa. Lá no versículo, sempre no salmo, né? No versículo 20 diz assim: tu, porém, não fiques longe, força minha, vem socorrer-me depressa, salva minha vida da espada, meu único ser da pata do cão, salva-me da goela do leão, do chifre do búfalo, minha pobre vida. Vou anunciar teu nome aos meus irmãos, louvar-te no meio da assembleia. Sim, pois ele não desprezou, nem desdenhou a pobreza do pobre, nem lhe ocultou sua face, mas ouviu quando ele gritou. Então, se o salmo, né, que precisa ser considerado todo, responde a esta pergunta dizendo que Deus não abandonou, porque se ele ouviu quando gritou, então ele não abandonou. Então isso significa que quando Mateus, relatando essa situação da crucifixão de Jesus, bastava só colocar a primeira frase do salmo, porque ele supunha que os seus leitores conheciam todo o salmo e por isso não tinham dúvida nenhuma. Você estava a compreender isso? Que fazia referência ao salmo. Como se Jesus cantasse, salmodiasse na hora da crucifixação. Sim, mas aí não era só uma frase, era todo o salmo. E se o salmo todo responde à pergunta que todo mundo está dizendo que Deus abandonou, não é? É como se fosse: mas será possível que Deus me abandonou? Todo mundo está dizendo isso, mas se ele citou aquele salmo, a conclusão é: não abandonou. Você está compreendendo, né? Porque ali vem as interpretações descontextualizadas, onde alguém pode até dizer: até Jesus fez a experiência de ser abandonado por Deus. Não seria. A partir disso aqui, não. Por quê? Porque o salmo não diz isso. Entendeu? Mas aí, para ficar mais claro, você está falando que Mateus citou só a primeira frase porque o pessoal já conhecia o salmo, né? No caso, né? Aí não ia gerar esse comentário, né? Justamente. Por isso que o tema nosso é a importância do Antigo Testamento para compreender o Novo.
Aí se a gente não sabe pelo menos algumas coisas fundamentais do Antigo, então o Novo ele fica meio superficial, né? Perigoso. Mas Mateus não sabia que isso ia ser pregado para os não hebreus, os não judeus, os gentios no caso, porque os hebreus carregavam os salmos como o inário da vida deles. Certo. Os gentios nem sequer conheciam. Ele poderia estar querendo fazer também esse nexo, não? O senhor não entendeu? Não. Por exemplo, ele escreveu algo que o povo judeu entenderia. Os judeus conversos entenderiam, mas que não os Pagãos. judeus, os pagãos não entenderiam. Sim. Entenderiam ao pé da letra. Isso não poderia ser também. E perdão pela minha ignorância, mas Mateus, ele foi bispo de onde? Ele saiu de Jerusalém. Não, mas o que se atribui é que ele escreveu na Antioquia da Síria, um pouco mais acima. Era povo judeu. Mas ali sim, assim, vamos chamar, fosse uma comunidade de judeus. Mas ele não sabia que aquilo ia ser anunciado para outras nações e seria necessário moer mais essa informação. É por isso que a gente está aqui. Porque se ele já tivesse feito, eu não tinha, nem vinha hoje aqui de noite. Uma vez uma freira estava dando um curso de salmo, não sei se vocês viram. Não, freira, foi uma freira. Sim, aí eu estava falando do Evangelho de Marcos. E falando em situações lá, não sei o quê. E eu disse assim, daqui Marcos, né, apresentava uma espécie de síntese, né, da atividade de Jesus, colocando algumas situações: a cura do leproso, a cura de um paralítico, chamando os primeiros discípulos. Tudo isso ele coloca tudo junto num bloco. Mas não quer dizer que isso aconteceu no mesmo dia, isso não quer dizer que aconteceu naquela ordem cronológica, pode ser que uma coisa tenha vindo antes, mas do ponto de vista didático, do objetivo que ele queria alcançar, né? Então vamos dizer, Jesus curou a mulher do fluxo de sangue na quinta-feira, né? E na segunda-feira da outra semana, isso é um exemplo. Então a filha de Jairo, né, também estava passando mal, e o pai foi lá e encontrou Jesus e disse: olha, minha filha está morrendo, não sei o que, não sei o que. 2 episódios em situações diferentes, mas existem 2 personagens ali que podem ser colocados em paralelo para evidenciar um ensinamento da missão de Jesus. Qual é o personagem? A mulher e a menina. O que é que elas têm em comum? Ela tem em comum, ambas as duas são mulheres, não é? Uma já é adulta e a outra é jovenzinha. Isso é também um paralelismo, não é? Depois, as duas estão numa situação de risco de vida, não é? Por quê? O fluxo de sangue estava vivo ainda. E ela já carregava essa enfermidade. Sim, mas se fosse perder o sangue todo, não morria não? Poderia. Se não estancasse, morreria? Morreria. E ela foi procurar Jesus por quê? Que era somente um banco de sangue? Mas ela falou: eu gastei toda a minha fortuna em médico e tal. Sim, o médico não deu jeito, foi para Jesus. Sim, mas ela não foi para Jesus senão para ser curada e não morrer. Ou seja, quando você cuida de uma doença é para não morrer. Um paliativo. Um paliativo. Mas no fundo o que a pessoa quer é não morrer? Não. Por exemplo, a pessoa está com câncer, né? Dores terríveis. Aí toma lá uma medicação, uma morfina, não sei o que, para tirar a dor. Você vai chamar isso paliativo. Sim. Mas a pessoa não tem a sensação que está morrendo? Pode ser que morra de manhã, no outro dia. Mas o que a pessoa está querendo ali é não morrer. Esse paliativo, você não se refere a Jesus, não, né? Não.
Já vamos brigar, né? Não, porque tiraria todo o mérito da pessoa, né? Mas vamos voltar aqui para a história, né? Então, os evangelistas colocaram juntos os dois episódios. Diz que Jesus estava na beira do mar, Jairo chegou e pediu a Jesus: olha, minha filhinha está morrendo, venha botar a mão em cima dela. Foram, e no meio do caminho a mulher ficava pensando: se pelo menos eu tocar nele, então eu vou ficar curada. Aí foi lá, tocou em Jesus. Jesus: mas quem foi que me tocou? E insistiu, e a mulher foi lá, contou tudo, e Jesus disse: filho, tua fé te salvou, esse por dentro. Aí chega na casa de Jairo, a mulher já morreu, e tem toda aquela história. Mas aqui foi colocado junto. Isso não diz que não é verdade, mas o objetivo é dizer que a missão de Jesus é para salvar, para curar. E colocando os dois episódios juntos, fazendo essa relação e esse paralelismo, a coisa fica mais evidente. Mas não era isso que eu queria dizer da freira, né? Então eu fui explicando várias coisas. Aí eu disse: pois é, até Padre Zezinho, né, tem algumas músicas catequéticas que também faz essas sínteses, né? Então ele faz umas sínteses. Aí eu falando, quando Jesus passar, né? Olha, ele juntou, né, vários elementos do Evangelho, de situações do Evangelho, né, na música, até para as pessoas assimilarem. Aí eu citei aquela estrofe dizendo: no meu telone eu jogando a rede, sob a figueira eu a caminhar, buscando água para minha sede, querendo ver meu Jesus passar. Então veja, numa estrofe ele fez uma síntese de muitas situações do Evangelho. No meu telônio, eu fui explicar. No meu telônio, o que é telônio? Telônio é a banca do imposto. Então ele estava se referindo ao chamado de Mateus. Jesus passou, viu Mateus e chamou. Então, no meu telônio, só isso, no meu telônio, já foi tudo isso, mas tem que conhecer o Evangelho. Então, no meu telônio, puxando as redes, os primeiros discípulos. No meu telônio, puxando a rede, jogando a rede, né? Sob a figueira, Natanael, o chamado de Jesus é Natanael. Sob a figueira, ou a caminhar, buscando água para minha sede, a samaritana, querendo ver meu Jesus passar, Zaqueu. Ou seja, frases bem curtinhas, aqui tem uma densidade evangélica. Aí a freira fez: eu nunca imaginei. No meu telônio é com Mateus, sim, porque telônio é a banca do imposto. Mas, pois eu já cantei tanto isso e nunca me liguei que no meu telônio era para se referir a Mateus. Eu disse: pois é, tá vendo? Aí ela disse assim: ele devia ter dito logo. Mais ou menos a sua tentação, né? Porque ele não disse logo, né? Não disse logo, na banca do imposto, nem dava para fazer a rima, né? Imagina você cantar: na banca do imposto cobrando. Não dá para, né? E depois a palavra existe, né? Ele não inventou. Então eu disse para ela: não, mas é a música, né? O jeito, né? Tá bom. Não, mas isso ele devia ter dito para as pessoas já saberem que estava se referindo a Mateus. Eu disse: irmã, ele tentou elevar o seu nível e a senhora não conseguiu entender. Não é? Porque quando a gente não sabe uma palavra, vai procurar saber o significado. Então a senhora, há 40 anos que canta essa música, e ignorante ficou, sem ter um mínimo de interesse de saber o que significa telônia. Não é? Percebe como a necessidade de... Porque existem duas perspectivas de leitura da Bíblia. Uma que é deslizar. Então você pode ler a Bíblia do começo até o fim, deslizando, passando. E a outra é cavando, né? Até existe
um método exegético, hermenêutico dos rabinos, se chama isso, cavar, né? Derech, cavar. Porque é para cavar, como eu fiz aqui, não cavei um bocado aqui? Então, se você só lesse livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, só isso, não entende. Você fala, livro da genealogia, me lembra o quê? Gênesis, livro. Então já vou para o livro do Gênesis, porque Mateus está dizendo, se você não conhece o livro do Gênesis, você não vai entender o que eu vou dizer. Filho de Abraão. Quem é Abraão? Precisa saber onde é que está no Gênesis. Filho de Davi. Sim, quem é Davi? Tem que saber um pouco da história de Israel e assim por diante. Senão, cavar, né? Se não cava, então você não consegue chegar lá. Tá claro isso? Aí eu disse que seria interessante dar uns exemplos concretos da Bíblia, né, para a gente não ficar patinando, né? Uma outra afirmação que eu gostaria de fazer em relação a esse tema é que para nós cristãos não é só uma questão de que o Novo Testamento cita o Antigo Testamento, são 500 citações, é relativamente um índice grande, né? Nos 27 livros do Novo Testamento nós temos 500 explícitas. Explícitas é como essa: meu Deus, por que me abandonaste? Todo mundo sabe que é o Salmo 22, não é? Mas Jesus pode, por exemplo, Jesus, bem-aventurados os construtores da paz. Aí você diz, mas onde é que está isso? Não é isso? Pode parecer que Jesus inventou, mas você vai lá, tem uma referência a um salmo. Então isso é uma referência implícita. Aí aumenta, aí o número, você perde até a conta. Uma vez me disseram, Deus não sopra no vazio, ou seja, Jesus Cristo usou as informações que ele tinha. A primeira parte eu não entendi, como foi? Deus não sopra onde está vazio. Né? Agora, ele deu agora, a terra estava vazia e sem forma, e o Espírito de Deus era um hálito. Já contradição número 1 da minha pessoa. Não, mas, eu já contei várias hoje. Não, mas, ou seja, Jesus Cristo se inspirou no Antigo Testamento na pregação dele, como a Virgem Maria no Magnífica. Sim. Não foi isso. Ou seja, ele tomou por base o passado para revelar-se. O que é que nós dizemos? Nós dizemos que Jesus é o Verbo eterno que se encarnou. Então ele é antes do Antigo Testamento, não é? Então a gente diria, em termos um pouco mais complexos, que o Antigo Testamento é que se inspira nele, não é o contrário. Mas o lado humano ele é anterior. Não, mas essa parte misturaria, né, o homem Deus. Não, eu falei o verbo eterno. Não, mas a figura Jesus Cristo, o homem, ele tinha o conhecimento da eternidade. Você tem, quanto mais Jesus. Não, por exemplo, eu não sei o firmamento do sol, a toda a história da salvação. Sim, mas quando você levanta a possibilidade de refletir, é alguma intuição que você tem. Não, mas enquanto Cristo como homem, ele sabia das informações do Eterno, porque até na parte do Apocalipse, quando pergunta quando Deus virá, Deus fala, eu não sei. Ele, né? Jesus diz. Fala, mas existe para quê? Uma divisão. Mas por que ele diz? Para não aterrorizar os homens, né? Será? Pode ter sido, não importa. Porque se dissesse daqui a 3.500 anos. Não ia aterrorizar ninguém, porque quem escutou não vai viver até lá. 3.400 mas 3.400 anos depois, nas proximidades dos tempos ia. Ai, Jesus. Não, me diga. Se eu dissesse assim, você vai morrer daqui a 2.000 anos, você ri, não ri não? Ou você acredita que vai daqui a 2.000 anos? Eu não sei. Não, Igor? Você não sabe? Não sei. Igor? Vixe. Não siga excelência, vá. Sim, mas mais alguma coisa assim?
Assim não, explica isso. Foi uma brincadeira. Não, foi uma brincadeira, sem dúvida. Sim, mas vamos voltar aqui para um outro exemplo. Então, como eu dizia, então, nós temos citações explícitas, ali em torno de 500, mas temos citações implícitas, que aí a gente perde a quantidade, e quanto mais você vai cavando, mais você vai coletando essas referências, né? Porque é coisa assim que você fica até espantado. Eu até às vezes me espanto, estou lendo um texto e me recordo de um texto paralelo, porque cava, né? E cavando você vai chegando lá. Então, por exemplo, Jesus diz assim: nenhuma coisa vai ser mudada da lei, nenhum i vai ser tirado da lei, não é? Tem isso no Evangelho, né? Aí quando você faz uma tradução do tipo assim, nenhuma vírgula vai ser tirada da lei, ou seja, a vírgula é o quê? Um sinal de pontuação, não tem nada a ver com o conteúdo, ajuda a fazer a interpretação, né? Você muda a vírgula e tudo mais, porém não é vírgula, é letra. Mas que letra é? É a menor letra do alfabeto hebraico, Yud, I, né? Nosso I. Só que, sendo a menor letra do alfabeto, a tradução quer dizer uma coisa pequena na escritura. Se você observar, quando você escreve, uma coisa pequena é uma vírgula, é um ponto. O que é maior, um ponto ou um A? É um ponto, é menor. Dá para compreender, né? Só que ali a ideia foi falar de tamanho, mas no original não é tamanho, é valor. E qual é o valor? O valor é que se você pega a letra Yud, né? Nota, sei lá o que, é a 10ª letra do alfabeto. A 10ª. Quando você vai fazer comparação, vamos dizer, é o I ou o J, aí você vai ter a 9ª letra, aí já esvazia o valor. Porque se eu digo que é a 10ª letra, o que é a 10ª letra? O que é que lembra 10? Os 10 mandamentos? É aquilo, uma parte já tem tudo. Você tirar uma parte, não está tirando uma parte, você está afetando o todo. O que é que Jesus está dizendo? Que os fariseus faziam a interpretação da lei, esfacelando a lei, tirando pedaços. E ele disse, não pode tirar nada, porque se tirar uma coisa, desmonta. E por isso que ele colocou a menor letra, que é o valor, mas a menor letra no alfabeto é uma letra de grande valor, porque tem o número 10, e o número 10 é uma referência aos 10 mandamentos. Entende? E aí assim, que é assim, nenhuma letra, nenhum gancho. A palavra é essa, gancho. Por que gancho? Porque as letras hebraicas, por exemplo, essa letra, vou fazer assim bem diferente, porque a gente já vai notar, né? Do jeito como eu escrevi, todo mundo, não é a mesma letra, né? Mas por exemplo, se você até manuscrito, você faz assim, ou bota uma pessoa que não conhece, pode dizer, não, é a mesma coisa, mas não é, né? Então, por exemplo,
você escreve assim A, você escreve O. Uma pessoa que não usa o nosso alfabeto, ela pode pensar que isso é uma variação da escrita, mas não que são duas letras diferentes. É possível, né? Como a gente está tão acostumado, a gente não faz. Mas, por exemplo, existe diferença semântica de significado entre essas duas palavras? Casa morfológica e semântica. Então, casa é uma realidade, caso é outra. E caso ainda é polissemântica, ou seja, pode ser eu caso, um caso de polícia, assim por diante. Percebe como é a história? Então, quando Jesus dizia assim, nenhuma letra, que seria a menor letra, o I, com valor de 10, e portanto tudo, nem um gancho, porque altera a letra. Ou melhor, assim, altera a letra e altera o significado. Não é? Então, por exemplo, você tem uma palavra do tipo Zé, mas não é Zé José, né? Zé da Cá, não é Zé da Cá. Zé da Cá significa justiça, e Zé a Cá é injustiça. É quase nenhuma diferença, né? Mas tem uma diferença. E claro, quem fala aquela língua vai saber, né? Então, como é que a gente vai identificando isso? Quando a gente sabe um pouquinho, né? Pelo menos do jeito de dizer no original, porque senão uma tradução ela pode, não é por uma maldade, entendeu? Não é assim, quem traduziu quis errar. Não, quem traduziu teve que fazer uma escolha, e a escolha às vezes num contexto não é a melhor, entendeu? Sim. Então não é só uma questão de que o Antigo Testamento seja importante, porque há referências ao Antigo Testamento e tudo isso, mas saber algo do Antigo Testamento é fundamental para nós cristãos, porque Jesus é a chave de interpretação do Antigo Testamento, não é só do Novo, é do Antigo Testamento, não é? Então, por exemplo, quando tem na carta aos Hebreus, no capítulo 11, porque aqui na genealogia não diz que Jesus é filho de Abraão, a gente já explicou que não é filho, não é direto, né? Mas aqui na carta aos Hebreus, capítulo 11, no versículo, da parte 17, eu vou ler, né? Foi pela fé que Abraão, tendo sido provado, ofereceu Isaque. Então Isaque está muito relacionado a um sacrifício. Ofereceu o filho único. Então muitas vezes no Evangelho, no batismo, na transfiguração, né? Amanhã a gente tem o Evangelho, diz: este é o meu filho em quem coloco toda a minha alegria. Ou seja, este é o meu filho amado. Muita relação com aquilo que se dizia de Isaque. Ele que recebera as promessas, e a quem fora dito: é por Isaque que uma descendência te será assegurada. Mas ele dizia: Deus é capaz também de ressuscitar os mortos. Por quê? Porque Isaque não morreu no sacrifício, morreu depois, né? Mas não morreu no sacrifício. Então, o sacrifício de Jesus é superior de Isaque, porque se Isaque tivesse sido sacrificado, tivesse sido morto, não ia se falar da ressurreição dele. Mas Deus pode ressuscitar os mortos, logo está se referindo a Jesus. Mas ele dizia: Deus é capaz também de ressuscitar os mortos, por isso recuperou seu filho como um símbolo. Então a linguagem simbólica é fundamental para a gente entender. Então Jesus é a chave de interpretação de personagens do Antigo Testamento que não servem para nós como referências históricas simplesmente, mas como anúncios de algo maior. Então vou dar um exemplo. Jesus, uma das afirmações de Jesus para
para falar da sua missão é que era pastor, não é? Assim, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, não é assim? Vamos ver no Antigo Testamento, mas claro, vamos ver porque não vai dar tempo, né? Mas vamos ali puxar uns personagens que também são identificados como pastores, para ver uma coisa que tem ali em comum. Quem é o primeiro pastor da Bíblia? Abel, né? Abel, porque Abel e o irmão dele Caim era o quê? Safado? Você é Olha, Caim era agricultor, não era? Sim, agricultor. E Abel era, eu acabei de dizer, pastor. Quem foi que foi morto? O pastor. Foi assim? Ele é a figura de Jesus, o pastor que é morto. Vamos lá. Depois, quem é outro personagem que é pastor? Davi era pastor? Mas não pode ser. Sim, não, claro que é, mas eu queria um antes dele, né? Porque tem Moisés estava pastoreando as ovelhas de Jetro. Foi não? Na minha Bíblia tem. Êxodo capítulo 16. Essa informação é verídica também. É verídica. José também antes. José não, José. Mas José, o que é a história de José? Assim, em poucas palavras, né? Ele não é exatamente o pastor, mas ele foi apresentado como uma ovelha. E a história é longa. Mas quando os irmãos, por inveja, né, o venderam, então qual foi a desculpa que levaram para o pai? Que uma fera tinha matado, tinha estraçalhado. E qual foi a prova disso? Molhada com o sangue de uma ovelha. Símbolo. Viu como tem o símbolo, né? Depois, Moisés. Aí o que é que Moisés faz? Não, ele vai lá cuidar das ovelhas. Ele faz um estágio, porque originalmente ele não é pastor, mas ele se torna pastor. Então ele faz um estágio com o sogro. Não é assim? Ele faz o estágio da cuida das ovelhas para depois ir tirar as ovelhas lá do Egito. É assim? Davi era pastor e se tornou rei. E o que foi que Davi tem um salmo famosíssimo que ele fez um salmo? Qual é o salmo? Ele fez vários. Mas eu queria um só, que era mais fácil dizer, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas esse salmo tem dois momentos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E anda por tudo que é buraco, não sei o que. Mas depois prepara uma mesa para mim. E o que é que ele faz? Sim, o que mais? Seu valor, seu cajado, seu óleo consola. Isso Me dá segurança. e unge a minha cabeça. Isso é de pastor? É de rei. Não é assim? E aí lá vai toda essa história. E você vai para frente e vai recuperando todos esses personagens. Aí o que é isso? Jesus é a interpretação do Antigo Testamento. A luz do Gênesis. Sim, você vai recuperar. Por exemplo, para terminar, quando Jesus se aproxima de João Batista, o que é que João Batista diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês lembram, naturalmente, quando Abraão levou Isaac para ser sacrificado lá, não é? O menino foi tão contente, né? Porque ia ser um negócio extraordinário, né? Com o pai, né? Dar um passeio com o pai para fazer um sacrifício. E quando chegou lá em cima, que armaram tudo, aí o menino disse assim: ô papai, aqui tem o fogo, aqui tem o facão, aqui tem a lenha, mas o principal está faltando. E o que era? A vítima, né? Então ele pergunta: mas onde está o cordeiro? Aí Abraão responde: é você. Aí ele morreu do coração. Não foi assim, né? Foi o que ele disse? Deus fará ver. Ou seja, Deus vai providenciar. Providenciar significa isso, né? Então Deus fará ver. Tanto que o nome do monte ficou Deus fará ver, né? Então, mas enquanto ele não mostra, vamos continuar a história, né? Aí levantou a mão para sacrificar o menino. Aí o anjo disse: não. Aí quando ele se virou, ele encontrou o quê? Não desqualifique a vítima. Mas foi um bode velho. Ele encontrou um pai de chiqueiro, né? Foi o que me informaram. Foi você que fez essa versão? Mas não chega a ser parente, não. No bode? Sim. Escola pastoral, São Dessa. Bode? Foi um bode velho. É porque um reprodutor. Velho. Tá bom, mas velho demais também não ia reproduzir nada. Mas de fato, ele encontrou um Sim, cordeiro. ele não encontrou, não foi bem o cordeiro. Porque demasia? Porque se ele, porque o que ele encontrou estava amarrado pelos chifres, então o cordeiro não teria o chifre, né? Pois bem, então diz aqui: Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro preso pelos chifres num arbusto. Então, é a tradução que está aqui, né? Mas no original lá se traduz de um reprodutor, porque estava amarrado pelos chifres. Então seria uma espécie de um carneiro. A palavra era essa, um carneiro. Por quê? Pode pensar que tem outro significado. Por quê? A pergunta é: onde está o cordeiro? Mas o que aparece é um carneiro, ou seja, o reprodutor. Na cena, quem é o reprodutor? É o pai. Não é o pai? Quem é o pai? Abraão? Então quem foi sacrificado? O pai, simbolicamente, no ritual, quem foi sacrificado foi o pai, não o filho, porque se fosse o filho apareceria um cordeiro. Mas por que o sacrifício do pai? Porque foi o pai que foi chamado para fazer uma aliança com Deus, não o filho. E que aliança? Que ele ia ser o pai de uma multidão, mas ele tinha um filho. Então, simbolicamente, ele tinha que morrer pai de um para nascer pai de muitos. Então, o sacrifício de Abraão é o sacrifício de Abraão, não diz. Porém, a pergunta de Isaac continuou: onde está o cordeiro? E quem respondeu? João Batista: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse cordeiro morreu? Mas claro! E como foi que ele foi sacrificado? Jesus? Não, o cordeiro do Monte Sinai. Não, Jesus não está no Monte Sinai. Não. Ali foi o carneiro. O carneiro. Sim, claro, mas eu estou perguntando como foi que o cordeiro foi sacrificado. Sobre entre o céu e a terra.
Então ele foi preso ao madeiro, na cruz. Assim? O que foi que Isaac levava? Madeira. Subindo o monte? A madeira. Ou seja, Santo Agostinho vai fazer uma apresentação muito bonita. Como Jesus leva a cruz, Isaac levava também o lenho. Não é assim? Então, Isaac morreu? Não. Morreu depois. Abraão foi sacrificado. Em Jesus se responde a pergunta de... É uma pergunta que perpassa todo o Antigo Testamento. Onde está o Cordeiro? Ou seja, Moisés apresenta um Cordeiro, mas respondeu? Não, era figura. Era um símbolo. A realidade chegou com Jesus. Jesus é a interpretação do Antigo Testamento. O que é que eu estou dizendo com isso? É que não é só para dizer que quem escreveu o Novo Testamento conhecia o Antigo Testamento e por isso, né, citou algumas coisas. Não, porque o Novo Testamento é a interpretação do Antigo Testamento. Sem o Novo, é como Moisés, que bota um véu para cobrir a face, ou seja, não resplandece, não vê, entendeu? Tá? Por exemplo, a Eucaristia, né, para terminar mesmo. Como é que Jesus usou um símbolo para preparar o povo para compreender o que ia ser a última ceia? Falando do maná, quando ele disse: eu sou o pão descido do céu. Não foi Moisés quem vos deu o verdadeiro pão do céu, mas o meu Pai, é Ele quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Não é assim? Então, o que é maná? O que é o maná? Não, mas concretamente, o que é? Um pão. Que quando os hebreus acordavam, estava lá no chão. Era um grão, não era? Você está pensando o quê? Numa rosquinha, numa coisa assim? Não, era uma espécie de pão, né? Não, pão é uma palavra genérica para dizer alimento. Então era um alimento que caiu do céu. É, uma coisa que eles comiam. Certo. Não é assim? Certo. Porque... É difícil colocar aí, né? Hã? Não, prossiga. Tá bom, prossiga. É difícil. Não. Mas veja só. Por que chamavam aquele grão de maná? Sabe por quê? Eu vou dizer logo porque senão a gente não sabe. Mas sabem? Só para interagir. Por que chamam de maná? Como? Estava no meio do deserto. Não, porque maná não é o nome daquilo. Maná é uma pergunta. O que é isso? Entendeu? Então, se eu chegasse aqui com uma coisa que vocês nunca comeram, nunca viram, e eu disse, vamos comer. Aí qual é a pergunta? O que é isso? Vocês não sabiam o que era. Então eles perguntaram, o que é isso? Mano, não é? Esse M em hebraico é como o nosso ponto de interrogação. Então o M é um ponto de interrogação, manu, maná. O que é isso? Não é? Como foi que Jesus instituiu a Eucaristia? Pegou o pão, deu graças, partiu e disse: isto é o meu corpo. Ou seja, o isto de Jesus é a resposta à pergunta do Antigo Testamento. O que é isso? Isto é o meu corpo. Entende? Porque tem uma relação que não é só porque usou o Antigo Testamento, é porque responde ao Antigo Testamento. Então, maná e o que as pessoas chamavam de maná era o corpo de Cristo. Você está entendendo essa pergunta? Não, né? Não. O Antigo Testamento, o maná é um símbolo para... No Antigo Testamento, Deus dá um alimento. Misterioso. E o povo pergunta o que é isso. Só que era provisório.
O alimento Não era. é isto, é o corpo de Cristo. Por isso que no capítulo 6 de João é toda aquela história do pão da vida. Quem vos deu o verdadeiro pão do céu? Foi Moisés? Não, é meu Pai quem vos dá. E quem é? É Jesus. E portanto, a pergunta, como a pergunta de Isaac, onde está o cordeiro, foi respondida por João Batista, eis o cordeiro. A pergunta do povo do Antigo Testamento no deserto, o que é isto? Jesus responde, isto é o meu corpo. Dá para entender? Porque é a revelação, não é só uma citação, não é só. E assim, são várias coisas também, porque não dá tempo de ver tudo, né? Mas está relacionado.